como estão vocês? Eu vou estar passando para vocês algumas aulas por vídeo, para que a gente não fique perdendo tempo por conta desse período de quarentena. Como a gente está discutindo muito isso nas faculdades, nos trabalhos, em todos os locais, a gente não está de férias. A gente tem que ficar em casa para a proteção da saúde dos outros, dos nossos entes queridos, mas a gente tem que trabalhar. Então vamos lá. Eu vou estar dando continuidade ao assunto de vocês por vídeo aqui. Então, é a mesma aula que vocês teriam aí comigo, só que sem a interação pessoal direta. O que vocês vão fazer? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, a gente vai discutindo através do portal, rede social, qualquer via de comunicação que vocês possam utilizar. Então, vamos relembrar aquilo que a gente viu na última aula. O que vocês viram na última aula? A gente estava falando sobre o momento da formação do contrato. Eu disse para vocês, para formar contrato eu tenho que ter uma proposta e essa proposta tem que ser integralmente aceita. Se ela não for integralmente aceita, eu tenho novas propostas e essa relação ela vai girando numa fase pré-contratual até que, de fato, você conclua o contrato com aceitação, com consenso. Partindo dessa premissa, o que a gente vai ver? A gente já viu que o momento do contrato vai ser quando? Quando o contrato é aceito. E eu falei para vocês, a aceitação, eu não vou usar um sistema monista no direito brasileiro, eu vou usar um sistema dualista. Eu uso a teoria da ignição por expedição, como regra geral, e uso como exceção a teoria da ignição por recepção no nosso direito. A gente já viu isso na última aula, só que a gente não falou de quê? Do lugar do contrato. Então, falar em momento do contrato, o tempo do contrato é quando ele é aceito, quando a aceitação é expedida, dentro das possíveis exceções que a gente tem de aplicação da teoria da ignição por recepção. Dentro do lugar do contrato, é importante a gente discutir isso, porque, vejam, quando a gente falava 2 séculos atrás de lugar do contrato, era uma coisa simples da gente discutir. Por quê? Porque eu estava com você aqui e realizaria aqui com você um contrato. Só que da mesma forma que vocês estão na casa de vocês hoje, eu estou aqui, e a gente pode ter uma aula à distância, eu também posso fazer contratos à distância. E aí torna-se profundamente interessante e necessário a gente identificar qual é o lugar do contrato. Por quê? A partir do momento que você identifica o lugar do contrato, você vai saber que legislação eu vou poder aplicar para aquela relação contratual. Por quê? Se eu faço um contrato aqui no Brasil, é óbvio, eu vou usar a lei brasileira. Mas se eu estiver falando de um contrato que vai ser feito fora do Brasil, ou entre compradores e vendedores, por exemplo, de 2 países, surge aí uma dúvida. Qual é o lugar do contrato? Qual legislação aplicar? Qual vai ser o lugar da execução do cumprimento desse contrato? Então, a regra geral, quando a gente vai falar sobre execução do contrato, qualquer lugar que a gente possa discutir, o comum é que a gente faça o quê? Que a gente aplique o artigo 78 do Código Civil, que ele vai tratar sobre o quê? Vamos lá, vou abrir aqui para vocês darem uma lida. O artigo 78, ele vai falar daquilo que a gente chama de foro de eleição. O que ele diz? Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. Isso é aquilo que a gente chama aqui de foro de eleição, ou domicílio de eleição. Eu posso escolher o lugar que o contrato vai ser cumprido, que vai ser executado, mas também onde eventualmente se discuta esse contrato. Eu posso fazer isso em qualquer contrato? Não. Eu vou ter contratos que eu vou estar proibido de fazer isso. Veja o contrato de consumo. O contrato de consumo sempre, o lugar em que vai se discutir o contrato e a legislação que vai ser aplicável é aquela do domicílio do consumidor. Por quê? Porque é a situação mais benéfica ao consumidor. No caso do direito do trabalho, a CLT ela fala o quê? Que o lugar da prestação de serviço é o lugar em que você vai discutir uma demanda eventual. E se eu trabalhei em vários locais, qualquer um desses locais seria o local para discutir. Para simplificar a situação, a Justiça do Trabalho admite que o domicílio do trabalhador, em razão dele ser hipossuficiente, vulnerável em comparação ao empregador, que o domicílio também seja
competente o juízo daquele domicílio do trabalhador, seja competente para julgar suas demandas trabalhistas em contratos de trabalho. Só que, no geral, quando a gente vai falar de outros contratos, a gente vai ter um problema. Por quê? Se eu não optar pelo foro ou domicílio de eleição do artigo 78, a gente vai ter que passar para o artigo 435 do Código Civil, que diz o quê? Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Qual lugar que foi proposto? Então, ótimo, vamos pensar o seguinte. Eu estou aqui no Brasil, faço uma proposta para um americano para ele comprar um produto meu brasileiro aqui de Maceió. Que legislação eu iria aplicar? Qual seria, em discussão, em tese, a legislação aplicável se eu não fizer um foro ao domicílio de eleição? Vai ser justamente discutido aqui no Brasil com base na legislação brasileira, porque o lugar em que foi feita a proposta foi aqui no Brasil. O problema é quando a gente fala de internet. Por quê? Porque a internet não é um lugar específico. A gente tem que lembrar que a internet, quando a gente digita www, a gente está falando da World Wide Web. A gente está falando de uma rede mundial de computadores. E quando eu trato disso, vai ter um problema. Por quê? Logo que começaram os contratos via internet, muitos vendedores, muitos prestadores de serviço maliciosamente registraram os seus sites fora do Brasil para que, no momento de defesa, alegasse que não seria aplicável a legislação brasileira naquele contrato, porque o contrato, a proposta estaria sendo feita em outro canto. Então, como o meu site está em Trinidad e Tobago, a legislação de Trinidad e Tobago é que seria aplicável à minha relação contratual. E aí, esse artigo 435 ele passa a ser um problema para a gente. Por quê? Porque qual o lugar da proposta do contrato se o lugar foi a internet? Quem vai resolver isso, por incrível que pareça, apesar do Código Civil ser de 2002, quem vai resolver isso é a Lei de Introdução à Norma e Direito Brasileiro, que é uma lei dos anos 40, que vem para introduzir o Código Civil e depois passa a ser um introdutório, um introito para toda a legislação brasileira. Daí a mudança de lei de introdução ao Código Civil para a lei de introdução à norma e direito brasileiro, que na essência sempre foi uma lei de introdução à norma e direito brasileiro. E aí vocês vão ver o quê? Vejam lá, artigo 9º da lei de introdução. O que ele diz? Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que se constituírem. Não me resolveu nada. Como é que eu vou dar uma solução para contratos de internet usando o caput do artigo 9º? Vamos descer um pouquinho e vamos para o parágrafo 2º desse artigo 9º. A lei de introdução no artigo 9º, parágrafo 2º, vai dizer o quê? A obrigação resultante de contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Aí a gente acha a nossa solução. Se a gente faz um contrato via internet e o lugar da proposta é a internet, eu não vou ter dúvida que eu vou aplicar o artigo 9º, parágrafo 2º, porque o domicílio do proponente é o lugar do contrato. E aí eu vou utilizar esta legislação para regular o contrato e, consequentemente, a gente vai passar a ter uma solução para uma demanda atual do século XXI, mas resolvida antes de meados do século XX, antes mesmo de se pensar em internet, que é popularizada para uso civil nos anos 90, mas começa a ser discutida em uso militar ou começa a ser desenvolvida em uso militar lá nos anos 60 apenas. Então, incrivelmente, uma lei dos anos 40 me dá uma solução muito melhor do que uma legislação atual. A gente vai estar passando para um próximo vídeo logo depois, em que eu vou discutir com vocês questões menores dentro do contrato, algumas questões que a gente já andou falando. Como eu disse para vocês, tem uma dúvida, está tendo alguma dificuldade no assunto, mesmo à distância, eu estou à disposição de vocês, via portal, via rede social, para a gente estar discutindo e resolvendo esse problema. Até logo.